Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você a estar orando junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra. Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da Tua Palavra. Pai, pedindo ao Senhor, Deus, de coração aberto, que o Senhor venha semear, meu Pai, em nossos corações, em nossa vida, o Teu Evangelho, meu Pai. Pois nós cremos no poder da Tua Palavra, cremos, meu Pai, que a Tua Palavra é viva e eficaz. E te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra venha viver em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, meu Pai, a praticar tudo aquilo que temos aprendido na Tua Palavra, meu Pai. Nos ensina a pôr em prática, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, hoje vamos falar sobre família, né? Na devocional passada a gente falamos sobre lares ou casas. Qual é a diferença entre lar e casa? Onde a gente aprendemos ali a parábola sobre a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na terra, né? Ambas passam por dificuldades, ambas sofrem com ventos fortes, com tempestades, com correntezas. Porém, a casa que é fundamentada na rocha, na pedra, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus, essa resiste, essa suporta as aflições, suporta as dificuldades e permanece em pé. Já a casa, né, que é construída sem fundamento, sem alicerce, sem estrutura, está sobre a terra, essa casa também passa pelas mesmas situações, mas já não resiste, já não tem forças, já não tem estrutura para resistir às dificuldades, aos problemas, e o final desta casa é o que? Ruínas, tá bom? Então assim, é algo muito importante. Hoje a gente, dentro deste mesmo contexto, vamos aprender sobre família, porque assim, a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela fala sobre os fundamentos bíblicos que devem estar envolvidos dentro de um lar cristão, dentro de uma família. Porque só assim sua família permanecerá em pé diante das dificuldades da vida, se ela for fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Olha só o que está escrito aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos aqui primeiro aprender, né, sobre o relacionamento do pai e da mãe, do homem com a mulher. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Essa palavra, ela gera em muitas pessoas dúvidas, né? E às vezes gera até indignação em muitas pessoas, porque assim, a palavra sujeitar, né, na qual está aqui se referindo o texto bíblico, muitas vezes a pessoa ela toma para si como se fosse uma forma de se humilhar, de se rebaixar. Não é esta sujeição bíblica a qual o Senhor está se referindo aqui na sua palavra, entende? Então assim, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de se sujeitar, de ser submissa, e uma das grandes dificuldades no século de hoje, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, é justamente a submissão, a falta de submissão. Então assim, essa tem sido uma grande pedra de tropeço dentro de muitos e muitos lares, a falta de submissão, por causa da falta de entendimento. As pessoas, elas olham a submissão de uma forma muito equívoca, porque elas compreendem de uma certa forma errada.
não de acordo com o que está no texto bíblico, porque assim, essa sujeição a qual o Senhor fala aqui, presta atenção, é uma sujeição por amor, é uma sujeição por voluntariedade, entendeu? Esta submissão a qual o Senhor fala aqui, ó, para as mulheres, que as esposas devem se sujeitar ao seu próprio marido, assim como Cristo também é a cabeça da igreja. Preste atenção nisso. Quando ele está falando aqui a Bíblia que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, ela não está colocando aqui que a mulher deve ser escrava do seu marido, deve se rebaixar ao seu marido. Ela não coloca este termo sujeição num contexto de inferioridade, não. Mas sim no contexto de parceria, de união, de companheirismo. Então assim, a verdadeira sujeição, a verdadeira submissão bíblica, ela é uma só. Ela é feita por um ato voluntário de amor, de generosidade, de parceria e não de obrigatoriedade. Agora, se você entende que você deve se submeter por obrigação, você não vai estar fazendo de todo o coração. Você está fazendo apenas porque você entende que isso é uma obrigação. Então você faz muitas vezes ali contra a sua própria vontade. E isso é perigoso, porque imagina isso dentro de um casamento durante anos e anos e anos. A pessoa vai se sujeitando à vontade da outra, a pessoa vai se submetendo à vontade da outra, porque ela entende que isso é uma obrigação. Da mesma maneira que tem muito homem que tira o contexto aqui da palavra de uma forma errada, achando que a mulher ela deve ser submissa, e ele confunde, né, essa submissão como escravidão. Então ele acha que a mulher tem que servir ele o tempo todo, que a mulher tem que fazer todas as suas vontades, todos os seus caprichos, e não é isso que o texto bíblico se refere. Aqui ele é bem claro quando diz assim: olha, mulher, esposa, sujeite-se em tudo ao seu próprio marido. O que ele quer dizer com isso? Seja voluntária ao seu próprio marido, seja auxiliadora do seu marido, seja companheira do seu marido. Para isso a mulher foi criada, para ser auxiliadora do homem. E aí a mulher precisa entender isso, que este auxílio se deve à sujeição, à submissão, mas não por uma forma de obrigação, mas sim por uma forma de amor, de parceria, de companheirismo, por uma forma voluntária. A submissão bíblica, ela é voluntária. A sujeição bíblica, ela é voluntária. A submissão mundana e a sujeição mundana, ela é obrigatória. A pessoa faz por obrigação, faz contra a sua própria vontade, ou seja, não faz de todo o coração e não faz com amor. Maridos, olha só, porque não tem só a questão do lado da mulher, tem também do lado do homem. A gente está tratando aqui sobre este tema de família e entendendo aqui o papel da mulher, o papel do homem, vamos aprender também o papel dos filhos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui é muito importante, meu irmão, porque aqui o homem, ele tem essa atribuição, essa responsabilidade do quê? De amar a sua esposa, amar a sua esposa como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, que se entregar é o segundo passo, amar e se entregar. Tem gente que ama, mas não confia. Tem gente que ama desconfiando, não é verdade? E aqui a palavra do Senhor é bem clara, que o marido ele deve não somente amar a sua esposa, mas acreditar nela ao ponto de se entregar a ela. Então assim, tem muito marido que tem dificuldade de se abrir com a esposa, porque tem medo de se ver ali numa situação onde a mulher começa a olhar para ele assim, como se ele fosse imaturo, como se ele fosse um homem inseguro, como se ele fosse um homem incapaz. Não é isso. Aqui a palavra está bem clara, dizendo, olha, que você deve amar a sua esposa e se entregar a ela, assim como Cristo, né, se entregou
pela igreja. E como você pode se entregar à sua esposa? Acreditando nela, abrindo o jogo para ela, confiando nela, falando para ela as coisas que você sente, se relacionando com ela. E para que isso? Para que ela possa ser o que? Assim como Cristo se entregou a própria vida pela igreja para santificar, para purificar a igreja, para apresentar a igreja, né, de uma forma como? Olha só, de uma forma gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui, trazendo esse contexto dentro de um casamento. Porque assim o Senhor aqui, o apóstolo Paulo, nos faz essa semelhança, essa comparação entre a responsabilidade do homem com a esposa, da mesma maneira que Cristo teve com a igreja. Amou ela, se entregou por ela, né? Deu a própria vida por ela. Para quê? Para apresentar ela sem mancha, sem ruga, de uma forma gloriosa, né? Santa e sem defeito. A sua esposa, ela precisa de você, homem. Para quê? Para que você possa apresentar a sua esposa da mesma maneira que Cristo apresentou a igreja. E você só conseguirá fazer isso dando a vida pela sua esposa. Como assim dando a vida pela sua esposa? Vivendo para ela. A gente não está falando aqui sobre tirar a própria vida ou perder a própria vida pela esposa, mas abrir mão. Abrir mão muitas vezes das suas vontades, dos seus desejos para a sua esposa. Se entregar para ela de uma forma completa. Viver para ela de uma forma completa. De uma forma parceira, com companheirismo, sabe? Então assim, para que você possa apresentar ela. Olha, essa aqui é minha esposa. E para quem apresentar ela? Para o mundo todo. Saber que ali existe uma mulher bem cuidada, bem valorizada e bem amada. Muitas mulheres elas sentem essa necessidade de serem apresentadas. Tem homem que tem vergonha de apresentar a mulher. Tem homem que tem vergonha de andar de mão dada com a mulher no meio da rua. Tem homem que chega ali numa roda de pessoas, num grupo de amigos com sua esposa, parece que nem é a esposa. Chega às vezes a esposa de cabeça baixa. Quantas esposas você não vê andando do lado do marido de cabeça baixa? Um monte, né? Muitas vezes por vergonha, às vezes você pensa que a pessoa é tímida, mas não é tímida. Porque às vezes o próprio homem não valoriza a mulher que tem. O próprio homem não reconhece a mulher que tem. Então se você não valoriza, não reconhece a mulher que você tem, muitas vezes ela vai andar de cabeça baixa. Vai andar de cabeça baixa, envergonhada, tímida. Ela não vai ter confiança, não vai ter vontade, não vai ter ânimo, né? Então tem homem que chega com sua esposa, muitas vezes ali, numa situação que parece que não é nem casado. Não consegue nem segurar nas mãos da esposa. E chega numa roda de amigos, de pessoas, tem vergonha de apresentar, ó, essa aqui é minha esposa. Dificuldade tem nisso. Vergonha de apresentar quem está com você há anos, trabalhando com você no dia a dia, ajudando a criar os seus filhos. Então se você tem vergonha de quem está com você, meu irmão, então algo está errado, não está? Então preste atenção nisso, porque assim, olha que Jesus, ele não teve vergonha da sua igreja. Pelo contrário, ele se entregou, amou tanto ela que ele se entregou por ela, para que ele pudesse apresentar ela de uma forma santa e sem defeito, sem rugas e sem manchas. Ou seja, resolva as pendências, resolva as rugas, apague essas manchas de uma vez por todas que ficaram lá para trás e recomece de novo este relacionamento. Aprenda a valorizar a pessoa que está com você do seu lado. Amém? Aqui vamos continuar aqui, ó, caminhando. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Olha que forte isso, meu irmão. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite seu marido. Eu penso muito nisso, sabe? Amar a sua esposa, fazer por ela como se você estivesse fazendo por você mesmo. Como se você aquilo que você gostaria que ela fizesse por você, você deve fazer por ela. É isso que a palavra está dizendo aqui. Amar a sua esposa como você ama a si mesmo. Agora, se você não se ama, aí você já tem um outro problema. Como que você vai poder amar a sua esposa sendo que você não consegue amar a si mesmo? Então você precisa resolver essa questão interior sua, você precisa resolver essa questão que existe dentro de você, para que você possa amar verdadeiramente sua esposa. Ela não tem culpa se existe dentro de você falta de amor próprio. Ela não tem culpa, ela não tem responsabilidade. Muitas vezes você pega um problema que existe dentro de você e quer transferir esse problema para a sua companheira, para a pessoa que está do seu lado. Se você não consegue resolver os problemas que existem dentro de você, você não pode culpar e responsabilizar outra pessoa que está do seu lado como se ela fosse culpada. Resolva o que existe dentro de você. É o que? É mágoa? É mancha? É ruga? O que existe? Insegurança? Dúvidas? Incertezas? Converse com Deus. Converse com Deus, abre seu coração para o Senhor e resolva essas questões internas dentro de você para que você possa viver verdadeiramente um relacionamento saudável. Um relacionamento cristão. Amém? Vamos aqui continuar aqui, ó, caminhando agora. O lar cristão agora entre os filhos e pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é um mandamento, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que bênção isso aqui, meu irmão. Você quer viver uma promessa de Deus na sua vida? Então aprenda a honrar o seu pai e sua mãe. Já começa por aí. Você quer realmente viver uma promessa de Deus na sua vida? Aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Este é um mandamento com promessa. E olha que interessante isso, porque essa questão aqui sobre o obedecer entra no caráter de submissão. Por isso que quando eu falo que a insubmissão é uma grande pedra de tropeço dentro dos lares hoje. Por quê? Porque a insubmissão ela não está apenas entre a esposa e o marido e a esposa, mas também está entre os filhos e os pais. E aí os filhos, dentro da insubmissão, vai gerando dentro deles o quê? Rebeldia. Ao ponto de não obedecer, ao ponto de não ouvir, ao ponto de não estar nem aí. Faz o que quer e pronto, e acabou. E isso é complicado, porque isso é desrespeitoso. Deus não se alegra de ver um filho desrespeitando seu pai. Deus não se alegra de ver um marido desrespeitando sua esposa. Deus não se alegra de ver uma esposa desrespeitando o seu esposo. O que está acontecendo no mundo de hoje, meu irmão, é o seguinte: as pessoas tratam melhor as pessoas que estão do lado de fora do que as que estão do lado de dentro. Muitas vezes você trata melhor as pessoas que estão na rua, que estão do lado de fora, do que as pessoas que convivem com você no dia a dia, que passam as mesmas dificuldades, que sentam na mesma mesa, que comem no mesmo prato. Tá entendendo isso? E tudo isso muitas vezes é gerado por insubmissão. E qual que é o problema da insubmissão? O problema é a falta de entendimento. Porque as pessoas entenderam que não, eu faço o que eu quero, eu sei o que eu faço na minha vida e pronto, acabou. E não é isso, cara. A submissão é um ato responsável de um cristão, onde que ele entende que por amor, por voluntariedade, ele precisa sim, né? Ele precisa sim amar quem está com ele. Ele precisa sim ajudar quem está com ele, ser parceiro, ser companheiro. E isso serve para os filhos também. Os filhos precisam entender isso, que eles precisam obedecer aos pais, né? Desde que o pai também não irrite seu filho de uma forma autoritária. Muitas vezes o pai está errado. E quando eu falo pai, eu falo de mim, falo de você, homem, pai, né? Então assim,
Muitas vezes nós, como pais, estamos errados e tomamos decisões erradas e queremos obrigar os nossos filhos a seguirem naquela decisão que a gente tomou. Muitas vezes a gente não tem certeza daquela decisão e às vezes a gente quer colocar nosso filho em risco. Muitas vezes a gente toma uma decisão, uma atitude precipitada, uma atitude errada, a gente percebe o erro, mas ali para a gente não dar o braço a torcer, a gente não volta atrás, a gente não pede desculpa. E a gente obriga o nosso filho a aceitar. E não é isso. Não é isso. Para o seu filho aprender a respeitar você, ele primeiro, olha só que interessante isso. Para o seu filho aprender a respeitar você, primeiro ele tem que ver em você que você é uma pessoa capaz de cometer erros também. Mas uma pessoa também capaz de corrigir erros. Não uma pessoa que se conforma com erros. Tá entendendo isso? E como a gente corrige erros? Muitas vezes pedindo desculpa, pedindo perdão. Então tudo isso está envolvido dentro do contexto de um lar cristão. A submissão, o respeito, o companheirismo, o amor, são fundamentos práticos que devem ser alicerçados pelos fundamentos da palavra de Deus. Está entendendo? Todos esses fundamentos práticos de convivência devem ser fundamentados nos fundamentos da palavra de Deus, alicerçados nos fundamentos da palavra de Deus. Só assim você terá um lar cristão de verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor Jesus Cristo tenha falado com você nesta manhã de hoje. E fica aí até a próxima, tá bom? Até a próxima devocional aí amanhã, se Deus quiser e nos permitir. Hoje estaremos também lá na Igreja Metodista em Paulínia, pregando também sobre este mesmo tema, sobre família. E a palavra que lemos hoje está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos ali, capítulo 5, versículos 21 ao 33, e depois o capítulo 6, do versículos 1 ao versículo 4. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.